Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. E o trecho que vamos analisar hoje vai de Gênesis, capítulo 49, versículo 5, e seguiremos até Gênesis, capítulo 49, versículo 12. Estamos falando a respeito da bênção que Jacó está dando aos seus 12 filhos. Já falamos a respeito de Rúben e agora Jacó vai abençoar Simeão e Levi de uma vez só, e vocês vão entender o porquê que ele fez isso. E as palavras de Jacó para os seus 2 filhos foram as seguintes: vocês fizeram de suas espadas armas de violência em uma fúria desmedida, em uma fúria desenfreada. Vocês mataram homens indefesos, homens inocentes, aleijaram animais por puro prazer. Malditos sejam a ira e a fúria e a crueldade com que vocês agiram. E Jacó estava se referindo aos eventos descritos em Gênesis, capítulo 34, versículos 25 a 31. Nós já falamos a respeito desses eventos no episódio 39, chamado A Filha de Jacó é Desonrada. O link encontra-se na descrição. Quem quiser saber mais detalhes, é só clicar no link e assistir ao vídeo. Porém, de forma bastante resumida, o que aconteceu foi o seguinte: Jacó e seus familiares naquela ocasião, naquela época, estavam morando em Siquém. Diná, filha de Jacó, irmã de Levi e de Simeão, ela foi abusada por um homem importante de Siquém. Então os filhos de Jacó fizeram um acordo traiçoeiro com os siquemitas, né? E como parte desse acordo, para eles ficarem em paz em relação ao que aconteceu com Diná, os homens de Siquém, né, os siquemitas, concordaram em ser circuncidados, tá? Então eles fizeram a parte deles do acordo, e todos os siquemitas do sexo masculino passaram pela circuncisão. 3 dias depois da cirurgia, Simeão e Levi invadiram a cidade, pegando todos esses homens desprevenidos por 2 motivos. Uma, porque eles estavam se recuperando da cirurgia, fazia só 3 dias que eles foram circuncidados, e também porque, após terem feito um acordo, eles não imaginavam que seriam atacados, tá? Porém, Simeão e Levi, impulsionados pela raiva, né, pela vingança, eles invadiram a cidade, começaram a matar todo mundo de forma cruel, né? Foi um banho de sangue o que eles promoveram naquela ocasião. Então Jacó continua, ele prossegue a sua bênção dizendo o seguinte: eu aqui não quero fazer parte do conselho de vocês, eu que não quero fazer parte da assembleia de vocês, e por vocês terem agido com tamanha fúria, com tamanha crueldade, eu os dispersarei, eu os espalharei por toda a terra de Israel. E quando Jacó, em sua bênção a Simeão e Levi, quando ele diz: eu é que não quero fazer parte do conselho de vocês, eu é que não quero fazer parte da assembleia de vocês, Jacó estava querendo dizer o seguinte: eu não quero que o meu nome esteja associado à violência, à agressividade, à vingança, à barbaridade. Eu não quero que as pessoas, que os outros povos pensem que os hebreus, que o povo de Deus pode agir como bem quiser e sem haver consequências. As pessoas têm que saber que o nosso Deus é um Deus justo. Então eu não compactuo com a atitude de vocês, eu não aprovo a atitude de vocês, e eu não quero que o meu nome e o nome, né, de Deus, dos hebreus, esteja associado à barbaridade que vocês realizaram. E uma vez que era perigoso entrar na assembleia, no conselho dos irmãos
Levi e Simeão, Deus providenciou para que essas duas tribos não pudessem mais se reunir e nem fazer qualquer planos juntas, tá? E como que Deus fez isso? Deus fez espalhando os descendentes de Levi, os descendentes de Simeão por toda Israel. A princípio, a tribo de Simeão terá um território no qual viverão os descendentes dele. Porém, ao longo dos séculos, a tribo de Simeão irá diminuindo, terá um declínio de sua população. Já a de Judá irá aumentando, né? Irá evoluindo, como nós veremos já daqui a pouco, e de tal forma que a tribo de Judá naturalmente vai absorver a tribo de Simeão, que vai desaparecer e que será absorvida, que será diluída, incorporada pela tribo de Judá. Quanto aos levitas, né, quanto aos descendentes de Levi, eles nem sequer terão, nem no início, um território próprio, tá? Os descendentes da tribo de Levi serão espalhados por 48 cidades, por todo o território de Israel. E além disso, os levitas também, eles perderão o status oficial de tribo, né, de tribo de Israel, porque eles se tornarão uma classe sacerdotal. Então, por um lado, os levitas foram punidos, né, no momento em que eles perderam o status de tribo. Por outro lado, eles também foram abençoados, porque eles que se tornarão a classe sacerdotal. E assim foram as bênçãos de Simeão e Levi, e o próximo filho a ser abençoado por Jacó seria Judá. Então o pai se volta a Judá lhe dizendo o seguinte: meu filho, os seus irmãos, eles se curvarão diante de você, os seus irmãos o louvarão. E Jacó então compara Judá a um leão jovem que acabou de pegar uma presa, né? Querendo dizer o seguinte: quem vendo o vigor de um leão jovem, vendo a sua coragem e a sua força, se atreveria a provocá-lo, né? Depois também compara Judá a uma leoa protegendo as suas crias, protegendo os seus filhotes, né? Quem provocaria, quem ousaria desafiar uma leoa que está protegendo as suas crias? E a comparação que Jacó faz entre o seu filho Judá e o leão é bastante feliz, já que o leão, ele é considerado o rei das selvas, ele é considerado o rei dos animais. E tendo isso em mente, Jacó continua a sua bênção dizendo: Judá, o cetro sempre estará com você e os seus descendentes. E cetro aqui tem o significado de poder, de autoridade. Então Jacó estava dando o poder a Judá, e por isso que os seus irmãos o louvariam, e por isso que os seus irmãos se curvariam diante dele. E Jacó prossegue: Judá, o cetro ficará com você e os seus descendentes até que surja aquele a quem o cetro pertence, até que surja aquele a quem todas as nações obedecerão. E aqui os intérpretes da Bíblia entendem que Jacó estava fazendo menção, estava fazendo referência ao Messias, né? Então a tribo de Judá ficaria com o poder, a tribo de Judá vai dar origem, né, à linhagem real. É da tribo de Judá que surgirão vários reis importantes, como Davi e Salomão. Então, o poder ficaria com a tribo de Judá, com os seus descendentes, até que surgisse o dono do cetro, até que surgisse
aquele a quem o cetro realmente pertence, né? Que seria o Messias, que seria Jesus Cristo, tá? Então, as palavras e as bênçãos de Jacó teriam um quê de verdade, né? Teria um quê de profético, como nós já falamos. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, né? E para os cristãos, ele que é o rei dos reis, tá? Então, a tribo de Judá deveria guardar o poder, né? Deveria guardar o cetro, deveria guardar o poder e toda a autoridade até que chegasse o Messias, até que chegasse Jesus Cristo, a quem todas as nações obedecerão. E Jacó conclui a sua bênção a Judá descrevendo a era do reino, que seria a época em que o Messias estaria reinando. E nessa época o povo, né, a população desfrutaria de grande saúde e grande beleza. E ele descreve a terra como sendo um lugar tão rico e tão próspero que as pessoas poderiam fazer coisas absurdas, né, sem se preocupar com as consequências, tá? A bênção de Jacó utiliza uma linguagem poética e daí é que vem o exagero. Então, nesse trecho, ele diz que haveria tanto vinho que as pessoas lavariam suas roupas não com água, mas com vinho, né? Ele diz que esta terra seria tão farta que teria tanto leite, né, que os dentes das pessoas seriam tão brancos quanto o leite. Então, ele usa da hipérbole, né? Ele usa dessa linguagem exagerada para mostrar a fartura da terra quando o Messias chegar. E, infelizmente, nós vamos ficando por aqui e vamos falar ainda da bênção dos outros filhos de Jacó. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.